Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Que a paz do nosso Deus Todo-Poderoso permaneça sobre a tua vida, que Ele continue te abençoando. Amém? Que o nosso Criador continue te abençoando. Meus amigos, é o seguinte, eu quero comentar com vocês um assunto muito relevante, muito importante. Não vou colocar nenhum foguinho, não vou colocar nenhuma musiquinha sensacionalista. Não mesmo. Vou manter o mesmo tom de todos os dias, às vezes 2 encontros aqui nos canais, né? Mesmo tom de sempre. Para você que ama escatologia, para você que ama geopolítica e para você que quer ficar muito bem atualizado, você está no canal certo, viu? Desculpe aí. Mas é o seguinte, eu sei que vocês recomendam o canal para as outras pessoas, eu só tenho a agradecer e muito obrigado pela credibilidade, né, que vocês dão aqui às nossas publicações. É o seguinte, Emmanuel Macron está reverberando uma ideia que, segundo o próprio, né, é a criação de Boris Johnson. Uma ideia que originalmente tem por pai Boris Johnson. Boris Johnson é o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele está em mais lençóis, depois do escândalo, né, do trato da crise sanitária, o escândalo dos fechamentos, ele fazendo festinha. Muitas pessoas do alto escalão do governo pedindo, renunciando, deixando o cargo. A Europa está atravessando uma crise muito séria, muito grande, que não é só energética, é uma crise social, populacional, econômica, etc. Mas teve o encontro do G7. No encontro do G7, na Espanha, em Madrid, agora as 7 maiores economias do mundo, né, as 7 grandes nações, Boris Johnson disse o seguinte: Emmanuel Macron está falando uma ideia que é minha, e nós compactuamos dessa ideia. Qual ideia? Que o Emmanuel Macron, que quer governar como Deus Júpiter, que diz que é a besta dos ventos, e Boris Johnson, que está dizendo que essa é a ideia dele. Que ideia é essa? É retomar o Império Romano. É a ideia. O símbolo do Império Romano foi a dominação do Mar Mediterrâneo. E havia uma expressão, depois da unificação da Itália, havia uma expressão muito forte, que é o Mare Nostrum. O Império Romano, ele veio desde 27 a.C. até 476 depois de Cristo. O Império Romano foi muito extenso, foi muito icônico, foi dominador não só em geografia, não só na parte bélica, mas primordialmente na parte social, política, cultural, ideológica, religiosa. Era um império que, nas suas últimas tacadas na tentativa de unificar, e Constantino é um desses, pelo viés religioso, ele agregou as várias matizes religiosas no império, tornando então a religião oficial do império o cristianismo, que crescia na época, por pura estratégia de Estado. Então o Império Romano influencia o mundo inteiro, principalmente o mundo ocidental hoje em dia. Mas é o seguinte, Boris Johnson então afirmou que talvez a solução para a Europa, a solução para o mundo, e ele já tinha falado anteriormente que a solução para o aquecimento, né, a mudança climática, o grande problema foi a queda do Império Romano, por causa das correntes migratórias, né, por causa do fluxo populacional, etc. Boris Johnson tinha falado isso numa entrevista num canal de televisão lá do Reino Unido. E agora eles falaram isso. Vou colocar para vocês várias coisas, não vou falar da estátua de Daniel, vou falar de muita coisa. Não vou fazer uma introdução muito longa, embora a introdução seja extremamente necessária para você entender. Eu não vou estender muito então na introdução, mas já vou colocar para você essa matéria que saiu em várias mídias. Essa mídia é árabe. E olha o que diz essa mídia árabe: um novo Império Romano Europeu. Os últimos absurdos de Macron e Johnson. Então a mídia árabe está só replicando a matéria que saiu no Financial Times. O Financial Times pegou a fala do Boris Johnson, que também é fala do Emmanuel Macron. E aí a mídia árabe está reportando para a gente. Então Boris Johnson diz: eu sou o pai dessa ideia, que a solução do problema não é criarmos novas estruturas, é retomarmos o que já existe. Agregarmos aí o Magrebe, agregarmos a Turquia, agregarmos o Cáucaso, agregarmos a Israel. Então Emmanuel Macron está falando da ideia de retomar o Mare Nostrum, que é a dominação que é estabelecer um novo pacto com várias nações que estão ali, rodeando margeadas, né, pelo Mar Mediterrâneo. Embora não seja margeado pelo Mar Mediterrâneo, mas o Reino Unido e os países que margeiam o Mar Mediterrâneo. Eu vou mostrar o mapa para vocês, só vou colocar outras mídias, tá? Então a retomada do Império Romano. Você lembra da estátua da visão de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, que somente Daniel, em toda a terra, Daniel teve a habilidade, a revelação de Deus e interpretou o sonho de Nabucodonosor, que falava sobre o futuro, os impérios do mundo, até o último império que seria de Cristo, a pedra que foi lançada sem uso das mãos e que destruiu o império do anticristo, que no caso ali é o ferro e o barro que está nos pés.
ok? Então vamos lá, olha aqui mais uma mídia, falando além do Financial Times, além dessa mídia árabe, tem aí também o Independente, dizendo assim, ó, Johnson quer recriar ideias do Império Romano sobre cooperação europeia. Meus amigos, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso aqui, com equilíbrio, mas é um bate-papo tão legal que eu vou pedir a você agora rapidamente algo muito importante. Me ajude a recomendar esse vídeo para muita gente. Muitas pessoas precisam ter acesso a esse conteúdo. Como que você faz isso? Interagindo comigo agora, deixando o seu joinha, se inscrevendo e tocando o sininho. Nesse momento agora eu pauso 3 segundinhos e você me ajuda a recomendar esse vídeo para as outras pessoas. O algoritmo entende que esse conteúdo é relevante. Quando você deixa o seu joia, deixa um comentário, se inscreve, toca o sininho. Eu paro agora para você fazer isso. Vai lá. Meu muito obrigado, foi muito importante. Eu vou retomar aqui para vocês só a manchete do Independente. Johnson quer recriar ideias do Império Romano sobre cooperação europeia. Isso daqui é a ideia que está entre os dois. Embora em muitos aspectos os dois não se bicam, né, sobre o Brexit, sobre várias questões de geopolítica e de economia, os dois não se bicam, né, estão aí dando as mãos, tanto a besta dos ventos, como o mesmo disse, Macron, né, que quer governar segundo um deus, como o deus Júpiter, poder de Júpiter, e o Boris Johnson, que está agora em mais lençóis, tentando retomar uma certa legitimidade e recuperar, tirar a Europa desse cenário de caos, junto com o apoio da OTAN, etc. Lembrando, gente, eu vou mostrar para você a estátua de Daniel, você vai falar assim, meu Deus, meu Deus. E olha só, também saiu na mídia israelense. Por que não sairia na mídia israelense? Israel 365 News. Diz assim, ó, primeiro-ministro britânico quer recriar Império Romano. Ok, então mais uma vez está retomando aqui para vocês. Também saiu numa outra mídia que eu vou comentar agora. Eu coloco essa daqui porque ela é bem interessante, eu já destaquei umas outras partes. Johnson quer recriar ideias do Império Romano sobre cooperação europeia. Então, lembrando, não estou forçando em nada a barra para vocês, tá? E assim como Macron falou lá no G7, o Johnson também falou na cúpula da OTAN. Ele diz aqui, ó, mas Johnson disse aos repórteres que o acompanharam na cúpula da OTAN em Madrid que ele tinha uma visão baseada no Mare Nostrum romano, o mar Mediterrâneo e os países ao seu redor. Vou mostrar um mapinha para você direitinho aqui do Império Romano. Emmanuel tem uma ideia que eu realmente reivindico a paternidade dessa ideia, disse Boris Johnson. Eu tive essa ideia quando me tornei secretário de Relações Exteriores. Minha opinião é que devemos reconstruir todo o conceito de... Está falando do Mare Nostrum, né? Então acho que a Turquia deveria estar lá. Acho que o Maghreb deveria estar lá. Maghreb são países do norte da África, Marrocos, etc. E acho que devemos basicamente recriar o Mare Nostrum do Império Romano. Entenda, quando um líder de expressão mundial vem a público falando sobre algo, é porque ele já tem o conceito firmado, tem a ideia, o plano já está em ação. Tá? Isso é basicamente o que eu penso. Claro que Ucrânia, Turquia, Maghreb, que é aquela parte lá da África, na parte norte da África, tem que haver um papel para todos nós, uma conversa mais ampla sobre questões que afetam a todos nós. Aí você deve estar pensando assim, Rafael, mas o império, de onde vem os 10 reis, essa cúpula do fim dos tempos, né? Dos 10 chifres, Rafael, tem que ter Israel e tem que ter Turquia. Bom, tá aqui. Ucrânia, Turquia, Maghreb. Boris Johnson, espere, está esperando Israel, você vai ver. E acho que possivelmente o que está acontecendo aqui é que existem várias ideias diferentes. Isso não significa que sejam necessariamente todas iguais. Acho que possivelmente, em vez de inventar novas estruturas, vamos olhar para construir relacionamentos. Olha aqui. Há um papel para acho que a Turquia é crucial. Penso que o litoral norte da África, que é o Maghreb, é também uma área muito importante para o debate europeu. Israel, vamos? Ou seja, ele está falando de uma cúpula do novo Império Romano, ferro e barro, pensem comigo, que envolva uma cúpula, que envolva o tal do Mare Nostrum, que é o Mediterrâneo, porque soluciona uma crise energética, você soluciona um programa de geopolítica portuária, ok, gente? Você limita ali o poderio, o acesso, tanto da Rússia quanto da China também, Rússia, questão dos conflitos ali na África. Você dominaria uma região importantíssima para escoamento de produção,
uma região importantíssima para a exploração de petróleo e de gás, olha a crise energética europeia. Israel, inclusive, a ideia aí do gasoduto, Midieste, etc., que sai de Israel, margeia ali a Turquia, Chipre e acessa a Europa, soluciona o problema da Europa, mas eles precisam proteger essa região. E onde está esse conceito que não é falado só de hoje? Já 4 anos atrás, o Emmanuel Macron citou isso, e há 3 anos atrás o Boris Johnson também, e agora eles estão falando abertamente que é necessário, talvez uma grande ideia, é retomar o Império Romano, a ideia do Mare Nostrum. Então, gente, olha aqui como isso é importante para nós que analisamos as Escrituras. O que é o Mare Nostrum? Esse conceito deles. Essa região do Mar Mediterrâneo, né? Mare Nostrum, o nosso mar em latim, era o nome dado pelos antigos romanos ao mar Mediterrâneo. Nos anos após a unificação da Itália, em 1861, o termo foi revivido por nacionalistas italianos que acreditavam que o país era o sucessor do Império Romano. Então, basicamente, eles querem recriar, reviver o Império Romano. Gente, isso é muito bíblico. O Império Romano foi de 27 mais ou menos antes de Cristo, até 476, 77 depois de Cristo. O Império Romano ele se dividiu, mas só para você entender que a abrangência do Império Romano. Isso aqui é o Maghreb, tá vendo o norte da África aqui, ó, que é margeado pelo Mediterrâneo, pelo Mare Nostrum, no caso do Império Romano, Mediterrâneo hoje, linguagem atual. Aqui, ó, Maghreb é essa região do norte da África, tá? Então, o Império Romano, desde o Cáucaso, você tá vendo aqui Mesopotâmia, desde o Cáucaso, que é Armênia, Capadócia, Turquia, etc., e pegando quase que toda a Europa. O Império Romano foi um império muito grande, muito vasto, né? Dominação cultural, ideológica, política, geográfica, um império com um exército com muitas legiões, inclusive no ano 70, essas legiões que eram de árabes, que eram de muçulmanos, perdão, né? Não necessariamente árabes, mas eram de muçulmanos. Essas legiões destruíram Jerusalém, conforme Flávio Josefo nos orienta, e também Maimônides. Na história dos hebreus, Flávio Josefo fala que as legiões romanas que destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, conforme foi profetizado por Daniel e por Jesus, foram as legiões compostas por muçulmanos, né? Que é a profecia de Daniel, nos fala no capítulo 9, do 24 até o 27, que é o povo de onde vem um príncipe. Então, esse povo destruiu Jerusalém no ano 70. Então, esse império vasto, com um exército com muitas legiões, com soldados de várias etnias, vários povos, que faziam parte da região de império, né, de Roma, né, de dominação de Roma, que destruíram Jerusalém. Veja como é grande. O Império Romano sofreu várias baixas. Eu estou deixando propositalmente a telinha assim pequena com a minha foto, tá, a minha imagem, e o mapa grande aí para vocês, tá? O Império Romano, como você está vendo aí, ele sofreu várias baixas, perdas no decorrer da história. Onde está a Turquia, aqui você consegue ver, inclusive, as igrejas do Apocalipse. Aqui, a parte de Roma, né, o que hoje é Roma, Itália, etc. Daniel, capítulo 2, é o texto tão emblemático que está registrando o sonho do Nabucodonosor, que é o grande imperador, um dos grandes impérios do mundo, que foi a Babilônia. Nabucodonosor teve um sonho e ninguém tinha capacidade de revelar o sonho e de trazer a sua interpretação, a não ser um homem que tinha um espírito excelente, né? Daniel. Daniel, então, por Deus, o Criador dá a ele a interpretação deste sonho. E o sonho do imperador, do Nabucodonosor, era uma estátua, uma imagem imponente, relevante, muito grande. E essa estátua tinha a sua cabeça era formada de ouro, os seus braços e o seu peitoral, né, o seu dorso, era de prata. A parte da sua cintura e até um pedaço da coxa era de cobre. As pernas eram de ferro, dividido em duas, obviamente. E a base, os pés, era híbrido, era um composto de ferro e de barro. E o imperador, no caso o rei, Nabucodonosor, ficou perturbado. Perturbado, ele não conseguia a interpretação. E Daniel fala, Deus te mostrou o futuro. O Criador te mostrou o futuro. Ora, a cabeça é o seu império. Depois vem os braços. E aí a história vai mostrar para a gente. Aqui o ouro é Babilônia, aqui é o Medo-Persa, aqui é o império da Grécia, grego, aqui é o romano. E o romano ele se divide em ocidental, cuja capital é Roma, e oriental, cuja capital
cuja capital é Constantinopla, ok? Que hoje fica na Turquia. Então, o Império Romano ele se dividiu realmente. Então, a visão que Nabucodonosor teve se cumpriu exatamente, né? Ouro, e aí tem os animais, tá? Os símbolos dos animais, etc., referentes a cada época e a cada império, né? O ouro, Babilônia; prata, Medo-Persa, Grécia; ferro, Roma, tá? Se divide. Então, e o último império antes da palavra, que é Jesus, destruir o reinado do anticristo, que é ferro e barro, vem aqui os 10 reinos, tá? Dos pés da estátua. Então, a composição do último reino é parte do que era o Império Romano. Mas, ao mesmo tempo que ele tem características do Império Romano, que se deu basicamente na Europa, no Mare Nostrum, ok, gente? Que influenciou a política, influenciou a cultura, influenciou a sociedade, influenciou a religião no mundo inteiro. Ao mesmo tempo que esse último império que está aqui embaixo, que você consegue ver nessa imagem que eu destaquei para vocês, é ferro e barro, ao mesmo tempo que ele é forte, traz características desse império anterior, ele é barro. Aí está falando tanto de características de dominação, de poderio, tá? Que ao mesmo tempo que é forte, é fraco, está falando do que ele traz, que é o ferro do Império Romano, característica do Império Romano, mas ao mesmo tempo traz características de outros povos. E aí esse império híbrido, que é um império mesclado, que ao mesmo tempo que eles estão juntos, não há harmonia, não há coesão. Estão unidos, mas estão divididos. É por isso que a Bíblia, inclusive, nos orienta que o anticristo, mesmo texto de Daniel, né? O anticristo se levanta em um acordo de geopolítica de 10 reis, né? Uma cúpula com 10, são 10 chifres, ele derruba 3. Então, o que está sendo falado pelo Boris Johnson, pelo Emmanuel Macron, que são figuras importantes no mundo hoje, é que talvez a solução para a bagunça no mundo, deixa eu botar a imagem para cá, talvez a solução para a bagunça na Europa, a bagunça no mundo, seria recriar esse império. Ou seja, criar esse império não só com Roma, Europa, mas também criar esse império mesclado, respeitando as potências envolvidas nesse caso. Quem? Turquia, parte da África, Israel. Então, olha só, Israel faria parte dessa nova visão do Império Romano revivido. Senhoras e senhores, isso é muito escatológico. Eu não estou dizendo para vocês que eles falaram que vão fazer agora. Eu não domino o tempo, né? Eu não fico no exercício aqui com vocês de achismo, né? Não, vai ser daqui a quantos anos? Olha, vai ser agora, vai ser hoje. Não, estou mostrando para você a notícia, o que eles falaram e o que a Bíblia nos apresenta, que haverá um último império que vai ser destruído pela pedra, a rocha, né? O reino de Cristo. Ok, perfeito. Então, vejam que essa ideia de recriar, de reviver o Império Romano, são de pessoas que manifestavam características do anticristo, ou tipificavam um anticristo. E vou dar um exemplo para você. A última pessoa, o último líder mundial, o último líder da Europa, que quis reviver o Império Romano, ele dizia que iria construir o Terceiro Reich. Quem era esse? Adolf Hitler. Hitler dizia que ele iria reviver a glória do Império Romano. Então veja, um homem que tipifica claramente o anticristo. Hitler, ele não foi, mas ele tipifica, é um tipo de anticristo. E agora Boris Johnson e Macron, que são líderes na Europa, e muitas pessoas olham por Emmanuel Macron com muita cautela no trato de candidatos a anticristo, não tem essa visão sobre ele, mas estão se somando elementos aqui que faz a gente ficar atento, né? Não estamos no exercício de quando, quem, mas estamos olhando para os sinais, olhando para as escrituras. Esse é o nosso exercício, olhar para o Cristo, olhar para o nosso Senhor e Salvador, olhar para a sua palavra, olhar para os sinais, fortalecer a nossa fé, influenciar esse mundo em amor e vivermos da melhor forma possível. É a minha visão aqui no canal, eu falo com vocês isso todo dia. Mas nessa fala do Boris Johnson e do Emmanuel Macron, para mim, é muito escatológica, incluindo Israel, incluindo Turquia, incluindo países árabes, países cristãos. Agora vamos ver, que líder é esse do Mare Nostrum? Isso vai para frente.
Será que vai para frente? Já tem algo se desenvolvendo? Seria uma solução também para poder conter, né, o avanço da China, o avanço da Rússia, né, um outro bloco que surge para desafiar a ordem, né, como a exemplo o BRICS, ok? Falando do ponto de vista de geopolítica, de economia, de moeda, de banco e etc., soluciona uma crise energética na Europa, a dominação ali do mar Mediterrâneo, a exploração do gás, do petróleo, né, consegue atender a Europa em questão de alguns anos, consegue atender a Europa, traz a Turquia para próxima. Olha, Turquia, gente, Turquia, são os descendentes de Magog, hein? Vai estar lá, mas olha, muito cuidado. Bom, e aí, o que vocês acharam? Essa informação é bem relevante para os mais estudiosos da escatologia. Eu peço que, inclusive, façam ótimos comentários aqui, os seus adendos, para vocês que amam as escrituras, estão atentos às informações. Eu faço uma recomendação, saiam somente da informação, porque muita informação você pode se perder. Construa conhecimento. Aqui embaixo está o link do Geopolítica Premium, que é a minha comunidade. Lá nós estamos construindo sabedoria. Não é só informação, é pegar informação, produzir conhecimento e conhecimento, sabedoria, ok? Que é aplicar o conhecimento na nossa vida, ok, pessoal? Então, o link do Geopolítica Premium está aqui embaixo, eu convido você a ir para lá. Muito obrigado, se foi relevante, não deixe de compartilhar. Um abraço. Tchau, tchau.